reflexões sobre a sabedoria luciférica. A sabedoria luciférica, ela era um processo que, a partir dela, se deu o desenvolvimento do intelecto no ser humano. E, através do desenvolvimento do intelecto, a gente foi capaz de desenvolver a autoconsciência. Ainda estamos em desenvolvimento desse processo. Na verdade, a gente tem um germe da autoconsciência, porque vários impulsos são conduzidos de forma externas, de princípios morais, de concepções da vida e da realidade, de dogmas, doutrinas. Esse processo que a gente vivencia hoje, segundo a antroposofia, é chamada de Era da Consciência, que é justamente esse processo do desenvolvimento da autoconsciência. Então, é um desafio da Era da Consciência a gente superar o fanatismo cego, ou seguir doutrinas de forma cega, inconscientes, né? Esse aspecto de luciférico, ele leva a um âmbito de inconsciência. Ela era chamada de sabedoria luciférica porque ela conduzia a nossa própria inconsciência. Nós não éramos autoconscientes, ela servia de guia. Por isso chamava sabedoria luciférica. A partir do momento que a gente começou a mergulhar na alma da consciência, que é um processo mais contemporâneo do ser humano, essa sabedoria luciférica, ela faz um processo invertido, ela tira a gente do processo de autoconsciência, porque a gente segue fatores externos, como dogmas, doutrinas ou crenças cegas, né? Inconscientes. Então, ela se torna um processo do passado, quando nós éramos inconscientes. A partir do momento que a gente toma a autoconsciência, a gente tem que seguir o caminho de forma consciente. Nessa publicação, a gente traz um aspecto que é esse fanatismo luciférico vinculado à própria antroposofia. E ela é justificável pela complexidade do que é trazido na antroposofia. A antroposofia, ela como ciência espiritual, ela abarca conceitos que não estão acessíveis direto aos nossos sentidos, suprassensíveis, né? Então, a gente tem certos aspectos que a gente não consegue alcançar conscientemente. Então, esse processo acaba levando a gente a uma sabedoria luciférica, porque a gente depende de uma guia. Apesar da gente conseguir conscientemente criar as relações no âmbito das imagens, das ideias, que vai se tornando consciente para quem estuda, quem tem o primeiro encontro, muitos dos conceitos são abarcados de forma totalmente inconsciente. Então, o próprio processo do advento da antroposofia é gerado por um processo de sabedoria luciférica, né? Porque a gente foi guiado pelo Rudolf Steiner, digamos. Ele trouxe a antroposofia como ciência espiritual e muitas pessoas observando e reconhecendo a profundidade e verdades dentro da concepção que ele estava trazendo da realidade, da vida e do mundo, né? E do espírito, confiaram, né? É um ato de fé, no fim das contas, porque a pessoa ainda não está totalmente consciente, não consegue abarcar todos os conceitos, principalmente os que são suprassensíveis, e ela acaba se guiando como uma espécie de doutrina. E as pessoas começam a seguir esses conceitos de forma doutrinária. E esse processo dessa dificuldade, dessa arimanização intelectual dos conceitos, cristalizou um âmbito da antroposofia. A antroposofia é um ser vivo, que ela lida com a nossa realidade de forma viva. E nesse processo de se tornar meio que uma doutrina, ela ficou cristalizada, ou seja, é uma antroposofia cristalizada em conceitos intelectuais, que é um desafio que
Provavelmente, para quem estuda antroposofia, saber que isso é um processo que iria acontecer. Acredito que até o Steiner sabia que isso aconteceria agora, por conta dessa dificuldade que a gente está vendo de estar mergulhado na matéria e depender desse processo de virada da consciência. A gente se torna consciente e tem que se elevar o espírito de forma consciente. E como a gente tem um germe dessa autoconsciência, é um desafio atual que a gente está lidando. Porque as pessoas não tinham a consciência, então elas pegavam o modelo antroposófico e copiavam de forma inconsciente, seguindo a autoridade dos professores e dos antropósofos europeus, alemães ou anglo-americanos. As pessoas copiando esse modelo ele já se torna uma distorção, por um aspecto dessa cristalização. Então, gera um fanatismo luciférico que ele não observa mais a realidade. Ele segue um aspecto doutrinário que tira a perspectiva da realidade, porque a antroposofia ela lida com a realidade viva e não com processos cristalizados no tempo e no espaço, que o espaço é aquela antroposofia que ela vivenciava ali no âmbito cultural germânico. E a antroposofia, para quem estuda, sabe que ela é um processo universal, que ela integra as culturas. A própria, por ela lidar com a vivência real da realidade, integra o âmbito cultural, porque a gente está lidando, cada um dentro do seu âmbito cultural. Mas como esse processo criou um fanatismo, uma distorção do princípio verdadeiro da antroposofia universal, ela ficou uma antroposofia que é alienada das culturas. Ela é cristalizada numa cultura germânica europeia. E num processo de reversão desse processo, porque a gente percebe que ela não é viva, isso as pessoas estão percebendo, né? Esse processo da busca da alma brasileira pelos antropósofos, os professores Waldorf querendo trazer a cultura brasileira, é um processo de reversão dessa alienação cultural. Só que ela pode trazer uma sombra também, porque essa inversão ela é baseada no modelo já invertido da antroposofia, que é um modelo cristalizado, germânico. E essa reversão ela pode criar uma segregação cultural e da própria antroposofia, né? As pessoas elas vão pegar suas próprias representações e distorcer o aspecto universal da antroposofia. Sejam essas representações físicas, psicológicas, sociais, nacionais, culturais e até religiosas. Aí a gente pode perceber que nesse processo que a gente está vivenciando, tem pessoas que têm assim que querem excluir totalmente a cultura europeia, por exemplo, que é um princípio de onde a gente pode agregar vários aspectos para o desenvolvimento até mesmo do ser humano, com a influência dessa cultura europeia no âmbito global. Muito da nossa confluência da nossa cultura local, ela é reflexo desse processo cultural globalizado que veio como um impulso da Europa, independente do processo que levou a isso, e suas sombras, né? Como, por exemplo, o colonialismo é uma sombra desse processo de influência cultural europeia. Mas não é essa sombra que invalida a riqueza da cultura europeia. Então, esse texto, ele traz esse processo de integração da verdadeira antroposofia universal e o perigo da inversão da antroposofia germânica cristalizada nesse processo de fanatismo luciférico. Que o fanatismo luciférico que ele faz? Ele vai gerar uma dissolução da antroposofia ou uma sutil dissolução. O que é uma sutil dissolução? É uma distorção da verdadeira ciência espiritual. Então, isso é uma questão que as pessoas que estão atuando na antroposofia hoje têm que ter um cuidado, uma clareza em observar esses processos.